A segunda coisa que eu vejo nesse evento da vida de Josafá é a maneira como eles receberam o socorro. Primeira coisa que eles fizeram, eles foram atrás de uma orientação. Eles tiveram uma orientação precisa de Deus. Eles ouviram o que Deus tinha a dizer. Lá no capítulo 20, verso 15 e 16, diz assim: diz o Senhor, não temais, não vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-ei no fim do vale, de fronte ao deserto de Jeruel. Todo problema, ele requer uma solução. Nós podemos ter ideias maravilhosas, mas nenhuma ideia substitui a orientação de Deus. Josafá poderia ter armado uma estratégia. Ele poderia ter dito: não, vamos armar os homens e vamos para o confronto. Ele poderia ter chamado os generais: vamos aqui armar uma emboscada para a gente impedir que eles entrem na cidade. Mas não, ele buscou orientação no Senhor. Porque nós precisamos da orientação de Deus. Porque nada substitui a orientação de Deus. A orientação de Deus, ela traz os valores reais, vivos e eficazes para a nossa vida. Ao tentar resolver a minha maneira, eu posso fazer do meu jeito, que geralmente não dá certo, e posso seguir a orientação do Altíssimo. Então, meu irmão, Deus tem instrução eficaz para a minha vida e para a sua vida. Deus tem a instrução eficaz para o meu casamento. Deus tem a instrução eficaz para a minha relação matrimonial. Deus tem a instrução eficaz para a educação dos meus filhos. Deus tem a instrução eficaz para de como eu devo me portar, como eu devo me conduzir. Porque a palavra de Deus, a Bíblia diz que lá em 2 Timóteo 3, 15, 16, ele diz o seguinte: o que desde a infância sabes as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, hoje, a palavra de Deus, quando ela chega para nos ensinar, nós queremos que ela nos ensine apenas aquilo que a gente gosta. Quando ela chega para repreender, aí a gente vai para o confronto com a igreja, a gente vai para o confronto com o líder, a gente vai para o confronto com o pastor e muda de igreja. Porque antigamente, quando você recebeu a exortação da palavra de Deus, você procurava mudar de vida, mas hoje você muda de igreja, porque tem igreja que aprova o meu pecado. Tem igreja hoje para todo mundo, para todas as categorias, para tudo que você imaginar, você vai encontrar gente aprovando o seu pecado. Mas nunca vai ser o caso dessa igreja, em nome de Jesus, porque essa igreja prega o evangelho da graça de Deus. O evangelho limpo e puro como ele é. E a graça de Deus, ela chega, e ela vem nos orientar, e ela vem nos instruir. Então a palavra de Deus, ela nos dá instruções para todas as áreas da nossa vida. Meu amado, aprenda com Deus. Mude seu casamento, mude sua história, mude sua vida. Aprenda a relacionar-se na caminhada da vida. Porque a Bíblia diz o seguinte, olha, em Romanos 14, 18, aquele que deste modo serve a Cristo, é agradável a Deus e aprovado pelos homens. A gente vive buscando a aprovação dos outros, né? A gente vive o tempo inteiro buscando a aprovação dos outros. Eu não preciso da aprovação do outro. Você não precisa da minha aprovação, nem eu da sua. O que eu preciso fazer? Servir a Cristo do modo correto, e eu vou me tornar agradável a Deus, e você vai aprovar a minha conduta, e eu vou aprovar a sua conduta, porque nós estamos servindo a Deus de acordo com a palavra de Deus. É simples. O evangelho é simples e claro. Então, se eu quero mudança, se eu quero transformação, eu tenho que entender isso. E quando eu faço isso, as minhas forças vão se renovando. Eu vou renovando a minha força. Deus diz para o povo, lá no capítulo 20, verso 17, neste encontro não tereis que pelejar.
Tomai posição e ficai parado, e veja o salvamento que o Senhor vos dará, porque o Senhor é convosco. Há situações da vida em que nós não podemos fazer absolutamente nada. Há situações em que eu não tenho como resolver, em que eu não tenho nada, absolutamente nada para realizar. Por exemplo, uma enfermidade. Você foi acometido com uma enfermidade. O que você tem que fazer? Buscar ajuda, tratamento, e buscar socorro em Deus, para que Deus salve, para que Deus cure, para que Deus me saiba. De repente você descobre que tem um câncer. O que você pode fazer? Buscar ajuda, buscar socorro em Deus, buscar graça, buscar misericórdia. E o que a Bíblia diz sobre isso? Quando eu entro nesse estado, o que a Bíblia me diz? Qual é a instrução que a Bíblia tem para mim? Oséias 6:1. Vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Às vezes, Deus permite as coisas na nossa vida, e Ele mesmo vai retirar. E Ele mesmo vai chegar ao momento onde Ele vai dizer basta, onde Ele vai dizer chega, onde Ele vai dar um basta no nosso sofrimento, na nossa dor, na nossa agonia. Pode ser um luto. De repente você se depara com a notícia que um ente querido faleceu. O que você tem que fazer? O que você vai fazer? Hoje mesmo nós tivemos a notícia, né, que a irmã Sabrina, o seu genitor, deitou para dormir e não retornou mais. O que você vai fazer? Como você vai resolver? A única coisa que me resta é lamentar, é sentir a dor, é sentir o processo doloroso que a vida nos aplaca. Mas o que a Bíblia diz para nós numa dessas situações? Mas o que a palavra de Deus me diz quando eu me deparo com uma dessas situações da minha vida? João 11, 25 e 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Então, meu irmão, é a única esperança que nós temos. É de que mesmo que haja esse processo de luta, Deus nos garante a vida eterna. Deus nos garante que nós estaremos na mansão celestial. Pode ser uma calúnia. Talvez alguém disse alguma coisa contra você. Talvez alguém criou uma história aí contra você. Talvez alguém falou algo que tem destruído a tua vida, que tem destruído a tua reputação, e você não consegue se livrar disso. E muitas vezes você quer reagir, muitas vezes você quer ir para o embate, e muitas vezes você quer tomar satisfações. E qual é a instrução que a Bíblia me dá para isso? Jeremias 29:11. Eu aqui sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de morte, para dar o fim que você deseja. Meu amado, o que me interessa o que você pensa de mim, se eu sei o que Deus pensa de mim? Qual é a diferença que faz o teu pensamento a meu respeito, se eu sei o que Deus pensa de mim? Aí, por causa do teu pensamento, eu tiro a minha paz, e Deus está dizendo: ei, cara, eu tenho um pensamento de paz a teu respeito, fique em paz, deixa o outro lá no canto dele, deixa ele viver a vida dele, deixa ele falar as bobagens dele, porque eu sou contigo e eu vou dar o fim que você deseja. O que você deseja de Deus? Pode ser um parente degenerado, que ainda não aceitou Cristo, que ainda não está na casa do Senhor. Pode ser alguém que desviou-se do caminho do Senhor, e às vezes a gente fica inoperante, a gente fica impotente, sem saber o que fazer. E qual é a promessa que Deus tem para isso? Qual é a instrução que Deus me dá? Creia no Senhor Jesus que será salvo tu e a tua casa. Então Deus tem promessa. Deus tem promessa para a minha vida, Deus tem promessa para a tua vida. Se você crer, Ele vai salvar teu marido, Ele vai salvar teu filho, Ele vai salvar teu pai, Ele vai salvar a tua casa, porque Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus, e Ele faz, e Ele realiza como Ele quer.